Uma grande vitória nesse domingo, ontem, do Fluminense sobre o Inter no Beira-Rio. É sempre muito difícil jogar lá, mas o Fluminense conseguiu uma vitória importantíssima, né, para terminar essa fase do Campeonato Brasileiro antes do Campeonato Mundial, com uma vitória e ali na proximidade da liderança, né? Hoje, com 4 pontos a menos que o líder Flamengo, o Fluminense está sim na briga pelo título. O Fluminense, para começar assim, a escalação. Quando eu vi a escalação do Fluminense, eu fiquei muito puto. Eu xinguei muito o Renato. E ainda acho que era uma escalação esdrúxula, né, para dizer o mínimo. Mas deu certo. Né? Deu certo porque venceu, mas não só porque venceu. Né? Porque teve o controle do jogo a maior parte do jogo. Né? Então o Fluminense controlou a bola, o Fluminense teve boas chances. É verdade que o Inter também teve, o Fábio fez uma defesaça na cabeçada do Wendel. Mas o Fluminense foi melhor durante praticamente os 90 minutos. Né? E aí logo aos 10, né, uma jogada ali com o Arias, com o Samuel, né, que tem um entrosamento muito grande. Se o Ganso estivesse jogando também, né, participaria desse entrosamento que já existe ali pelo lado direito. Né, o Samuel dá uma assistência de trivela sensacional. O Serna entra na velocidade muito mais rápido que o zagueiro do Inter e faz o gol. Esse gol deu uma tranquilidade ao Fluminense. Eu vi as reações de alguns torcedores do Inter, né, e o Baldassi, por exemplo, dizendo: porque o Fluminense não chegou no ataque a primeira vez que chegou é gol. É isso, meu amigo. Né? Se chegar uma vez e fizer o gol, é o que está valendo. É melhor do que chegar 200 vezes e não fazer. Eu lembro do Fluminense de 2019, que criava 30 chances por jogo, mas não marcava. Né? E o Fluminense foi lá e marcou com o Serna. E aí o jogo continuou controlado pelo Fluminense. O Fluminense conseguia tocar a bola sem a velocidade que eu gostaria que fosse, sem a movimentação para quebrar as linhas do Internacional, mas tentando. O Arias teve uma chance, chutou forte, eu achei que aquela bola tinha entrado, cheguei a gritar aqui, mas ela passou à esquerda do goleiro Antony. Né? E o primeiro tempo acaba. Volta para o segundo tempo com o mesmo panorama, o Fluminense com o controle, né? Só que deu uma recuada. Né? Como sempre, os times desses técnicos tradicionais, old school, sempre recuam quando tem a vantagem. Isso é um perigo, né? Porque você traz um time que está jogando em casa, precisando empatar, para perto do seu gol. Ainda assim, o Inter criou pouco, né? Teve a cabeçada do Wesley, como eu falei, que o Fábio fez uma defesaça, uma ou outra jogada ali com algum perigo, mas o Fluminense conseguiu se segurar. E aí o Renato mexe e coloca o Paulo Baia. Aí foi o segundo momento de xingamento, porque o nosso querido Mbappé da Shopee, né, é um jogador fraco. Né? É um jogador fraco que diz que tem as mesmas características do Mbappé original. Né, o que é motivo de risos, obviamente. Mas ele entrou, né, deu um corte para dentro, ajeitou, chutou. Essa bola, ela seria facilmente defendida pelo Antony, ia na direção do Antony, mas ela desvia no zagueiro, mas ainda assim o Antony toma um peru desgraçado, um frangaço, porque a bola estava do lado dele. A bola desviou, mas não desviou tanto assim que faça com que eu fale: não, tá, tudo bem, não foi uma falha do Antony. Foi sim uma falha do Antony. Né? E aí, 39 minutos, o Renato mete o Inácio para reforçar a zaga, e o Fluminense foi ali cozinhando o galo, vamos dizer assim. Né? Cozinhando o galo para garantir essa vitória importantíssima por 2-0. Repito, leva o Fluminense a 20 pontos. Agora o Fluminense só volta a campo no dia 17 de junho, no Mundial, no Super Mundial contra o Borussia Dortmund. O Borussia é um time que melhorou na reta final do campeonato alemão, mas fez um campeonato bem abaixo do que se espera do Borussia Dortmund. Mas é um time bem rápido, é um time que toca a bola rapidamente, que sai na transição rapidamente, e o Fluminense vai precisar jogar muito mais do que vem jogando se quiser ganhar do Borussia Dortmund. O nosso campeonato, a rigor, é contra os outros dois, o Ulsan e o Mamelodi.
né, que são times que o Fluminense tem mais condições de vencer. Mas o Borussia não é impossível. Mas isso fica para um outro momento, né, porque o importante hoje é celebrar essa grande vitória do Fluminense contra o Internacional, que deixa o Inter a 1 ponto da zona de rebaixamento, né, tá ali embolado com Vasco, com Vitória, com Santos, né, tá com Juventude, tá todo mundo ali embolado, brigando contra o rebaixamento, né, e tomara, obviamente, que o Pinóquio da Gama consiga o penta-rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E o Fluminense lá em cima, né, na 5ª posição, com 20 pontos, 4 pontos atrás do Flamengo, todo mundo embolado ali, Flamengo, Bragantino, Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense, né, são os 5 primeiros, e voltamos depois do Super Mundial à disputa do Campeonato Brasileiro. Né, hoje aconteceram os sorteios, né, da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Pela Sul-Americana, o Fluminense vai enfrentar o vencedor de Bahia e América de Cali. 2 pedreiras. Tá? O Bahia com o Rogério Ceni tem jogado um bom futebol, não é um futebol vistoso, maravilhoso, brilhante, mas é um time que é rápido, que toca bem a bola, né? E sempre dá muito trabalho. Venceu o São Paulo no fim de semana. É um time muito consistente. O América de Cali não é um time tão bom quanto o Bahia, mas tem uma viagem muito cansativa para Cali. É um time enjoadinho de se jogar contra, mas não é nada, oh meu Deus, o América de Cali é o bicho papão, né? Se eu tivesse de escolher um dos dois, pela dificuldade, eu escolheria o América de Cali, que é pior que o Bahia, embora tenha uma viagem chata, mas pela quantidade de jogos que o Fluminense tem, eu escolheria o Bahia, porque aí é uma viagem mais curta aqui para Salvador, né, e um time que o Fluminense tem condições totais de vencer e se classificar. Sendo um ou sendo outro, vai ser difícil, mas o Fluminense tem condições. O bom é que o Fluminense escapou desse playoff, como estão chamando, que eu chamo de repescagem, né, porque são 2 datas a menos no nosso calendário. Tá? Então o Fluminense escapou disso e pega o vencedor de Bahia e América de Cali. Venha quem vier, sou mais fluminense. E na Copa do Brasil, o Fluminense vai pegar o Internacional, que a gente jogou ontem. Agora, qual será o Internacional que nós pegaremos na Copa do Brasil, né, após o Mundial de Clubes? A gente não sabe. O Inter está com vários jogadores machucados, o Fluminense também, como por exemplo o Valência, como o Bernabei, né? Então o Inter tem desfalques por lesão que provavelmente estarão à disposição nas oitavas de final da Copa do Brasil. E o Fluminense provavelmente também vai ter o Bernal, vai ter o Cano, né? O Otávio não, o Otávio acho que só no ano que vem mesmo, mas vai ter o Canóbio, essa galera vai estar à disposição do Fluminense. E se o Fluminense repetir o jogo de ontem, mesmo o Inter reforçado, e aí o Fluminense também reforçado, né, eu acho que o Fluminense tem todas as condições de passar para as quartas de final, botar mais alguns milhões de reais no bolso e seguir em busca, né, do bicampeonato da Copa do Brasil. É favorito? Tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil? Não, acho que até na Sul-Americana o Fluminense é um dos favoritos. A Copa do Brasil é mais difícil, porque você tem o Flamengo com todo o dinheiro que tem, o Palmeiras com todo o dinheiro que tem, o Atlético com todo o dinheiro que não tem, mas que gasta a si mesmo, a mesma coisa para o Corinthians, né? Mas a depender, né, do cruzamento da chave da Copa do Brasil, o Fluminense pode sim pensar em chegar mais adiante e quem sabe, por que não, conquistar o título da Copa do Brasil, né? Mas a Sul-Americana, ao meu ver, ela é mais possível, vamos dizer assim, né, para o Fluminense conquistar. Não vejo nenhum time na Sul-Americana com mais capacidade que o Fluminense para conquistar esse título. Tem times ali que ficam próximos, como por exemplo o Bahia, mas o Fluminense ainda assim é melhor do que o Bahia. Beleza, galera? Então um grande beijo, um grande abraço, uma grande vitória ontem contra o Internacional em Porto Alegre, a 32ª vitória do Fluminense contra o Inter nesse confronto. O Inter ganhou 35, então reduzimos essa diferença, né? E no segundo turno e na Copa do Brasil, se ganharmos os 3 jogos, a gente empata esse confronto em 35 vitórias. Grande beijo, grande abraço, tchau, tchau.